Pastor Elias. Graça e paz, amados que estão aqui no templo e amados que estão assistindo este culto pela mídia. Graça e paz. Hoje nós estamos dando ênfase missões nacionais. Quanto é bom ver a igreja empolgada quando se fala em missões. Como eu gosto. Ver a igreja vibrante. Porque ela é participante, não só onde está, através de seus membros, um saindo para lá, outro saindo para cá, como também lá distante. A oração, irmãos, alcança distâncias, e os irmãos sabem disto, todos sabem disto. Então hoje nós vamos fazer um pouco diferente. Eu vibro, irmãos, com os vídeos de missões, vídeos de missionários em seu trabalho. Eu sempre digo que esses testemunhos é melhor do que os meus testemunhos, que muitas vezes são pessoas que saíram de uma vida pregressa, tão triste, tiveram uma experiência com Deus. A Cristolândia, ela emociona qualquer salvo por Jesus. E eles têm engrossado as fileiras, transmitindo para aqueles que viveram como eles viveram no passado, a mensagem de salvação. E neste momento nós vamos assistir um vídeo, 18 minutos, mas não vamos passar da meia-noite não, pastor. Vamos ter aqui a ceia do Senhor, né? Ministrada pelo pastor Assis, e eu agradeço por esta oportunidade, ele permitir que eu esteja aqui, né? Falando sobre isto. Então são 18 minutos, mas depois nós vamos fazer uma reflexão apenas. Então, nosso tempo vai ser tão grande. Mas uma coisa, o que é espírito de oração? Espírito de oração não é você fechar o olho. Espírito de oração é você estar com os olhos bem abertos, deixando que aquilo que está sendo visto esteja falando no seu coração. Aquilo que está acontecendo ao seu redor esteja falando profundo do seu coração. E faça o efeito que o Espírito Santo quer em sua vida. Então, neste momento, vamos assistir esse vídeo, e depois nós vamos fazer a reflexão. Minha pátria para Cristo é um sonho. Sonho que levou os batistas brasileiros a criarem a Junta de Evangelização Nacional em 1907, atual Junta de Missões Nacionais. Minha pátria para Cristo é uma oração feita continuamente há mais de 100 anos em favor de cada brasileiro, seja das grandes cidades ou do interior, morador de condomínio ou das ruas deste país, no sertão ou na mata, criança, jovem ou idoso.
Minha pátria para Cristo é um sentimento de gratidão. Gratidão por ter conhecido a Cristo, por ter a vida transformada, por ter encontrado um ministério e um propósito. Minha pátria para Cristo é um ideal, um objetivo de vida de tantos homens e mulheres que doaram seus bens, seu tempo e a si mesmos para ver essa terra salva e transformada. Vidas de brasileiros e também de estrangeiros que se dedicaram à evangelização desta nação. Vidas que inspiram, vidas que fizeram ou viveram a oração e o propósito de ou ficar a pátria salva ou morrer pelo Brasil. Vidas. Quantas pessoas você viu? Quantas pessoas você vê hoje? Somos muitos, somos milhares e milhares de pequenos servos, centenas de missionários e parceiros, vivendo nos mais diferentes contextos. Somos milhares de pessoas que entenderam o propósito pelo qual vivem e trabalham incansavelmente, um único propósito: ganhar a pátria para Cristo. Somos o povo santo de Deus, que entendeu que mais importante do que olhar para os problemas é oferecer a única solução realmente eficaz e que o mundo tanto precisa. Cada um de nós, com dons e talentos, servindo ao Senhor cheios de ousadia, sem se importarem com as barreiras que precisam ser vencidas por cada um de nós, como membros do corpo de Cristo. Quantas pessoas você viu? Quantas pessoas você vê hoje? Somos um, e somos muitos. Somos um só, unidos no corpo de Cristo, unidos no mesmo propósito, na mesma missão. Eu, você aqui, hoje, e todos os que vieram antes de nós. Todos somos a Junta de Missões Nacionais. E todos sonhamos em ganhar a pátria para Cristo. Nós precisamos alcançar os grandes vazios do nosso Brasil. Nós encontramos uma realidade de uma cidade que aqui no estado de São Paulo é considerada a segunda cidade mais católica do estado de São Paulo, só perdendo para Aparecida. E se a igreja não sair, não acolher, não viver esse relacionamento intencional com as pessoas, antes mesmo de convidá-las para os seus programas, as pessoas não vão. Algumas famílias começaram a olhar para nós e dizer: essa família veio para cá para fazer algo diferente, algo bom aqui na nossa comunidade. E quando nós olhamos esse vazio batista, onde existe a necessidade de plantarmos outras igrejas, nós também encontramos em outro cenário igrejas que precisam ser revitalizadas.
E passando por uma liderança que não foi nada boa, a igreja, que já estava andando ali longe da sua missão, acabou fechando as suas portas. Quando nós chegamos aqui, isso aqui estava totalmente fechado, né? É uma igreja com quase 30 anos. Apesar de que aqui hoje ser uma revitalização, parece uma plantação, que a gente não tinha ninguém. Nós entendíamos de que mais do que ter um templo aberto, nós precisávamos trabalhar para a construção de uma igreja. A gente pensa que revitalizar é chegar, pintar uma igreja, deixar ela bonita, ligar o som, fazer um barulho e o povo vem. Não é assim. A gente precisa ir atrás. Nós entendemos de que mais importante do que um templo aberto com pessoas dentro são vidas edificadas e fortalecidas no Senhor. Não é para ter uma estrutura, para mostrar que nós temos o melhor templo, não. Porque o nosso foco aqui não é isso. Nosso foco aqui é cuidar de gente. A missão da igreja é fazer discípulos. Todos os departamentos, ministérios, grupos têm a missão de fazer discípulos. Nós temos aí diversos problemas sociais. E esses problemas sociais, eles podem ser transformados através de uma igreja local. Eu engravidei, eu perdi o bebê. E isso me trouxe uma depressão, algo que mudou totalmente a minha cabeça. Eu já não tinha vontade de nada. E foi quando eu acabei me afundando realmente no crack, mas não só no crack. Então eu comecei a fazer uso da acetona, etanol, eu cheguei a beber perfume, álcool de limpeza, eu bebi muito para sair dessa questão do crack. Só que aí foi juntando as duas coisas e eu acabei me afundando muito. Hoje eu tenho a oportunidade, o privilégio de fazer diferente, de ser cristã, de servir a Cristo, de mostrar às pessoas o caminho da verdade, o caminho da vida, caminho que transforma, caminho que cura, e de mostrar a elas que eu também estive naquela situação, mas que o Senhor tem algo muito maior para cada uma delas. E eu e você, como cristão, temos a obrigação de fazer diferentes, de sermos diferentes, de fazermos a diferença e de transformar realidades através das nossas vidas e das nossas realidades também. Os povos não alcançados são aqueles povos onde
não são vistos. A gente fala que são povos invisíveis. E dentre esses povos, existe um povo muito especial. Quando fala-se de ciganos, muitas vezes a gente lembra de um monte de coisa ruim. Muitas vezes nós crescemos com medo do povo cigano, porque ensinaram que cigano faz isso, faz aquilo. E quando nós entramos para realizar esse projeto de alfabetização em meio ao povo cigano, Deus falou grandemente ao meu coração, ao coração do meu esposo, que Ele queria a gente com aquele povo. O Evangelho é para o povo cigano também, eles precisam conhecer a salvação que vem do nosso Senhor Jesus Cristo. Se meu povo que tem meu nome se humilhar e orar, se meu povo se arrepender dos seus caminhos maus, então os ouvirei, perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender. Defenderei o povo que leva o meu nome. Se buscares a minha face ao invés das minhas mãos. Creio que o testemunho é impactante. Certa vez um irmão chegou para mim: pastor, como é difícil pregar o Evangelho. E ele veio lá do mundão, né? Uma vida pregressa, muito difícil. Falei: irmão, a sua mensagem será mais forte do que a minha, porque é a sua vida. É o que Jesus fez em sua vida. E neste momento nós vamos recitar, para não esquecer durante esta campanha, porque vamos ter aqui todos esses vídeos com mais detalhes de todos esses eixos, com os vídeos mais extensos, no sentido de testemunhos, 5, 6, durante esta campanha. Isto aí é só realmente um resumo, juntando todos os eixos. E nós vamos citar os eixos. A igreja vai citar bem forte todos os eixos. Coloca aí, meus irmãos amados. Então são eixos estratégicos que direcionarão nossas ações missionárias. Então vamos falar o primeiro: ocupar os grandes vazios batistas. Segundo, fortalecer e replantar igrejas enfraquecidas. Terceiro, transformar realidades. Quarto, alcançar os não alcançados do Brasil. Vamos ficar com esses 4 eixos em nossos corações, vamos refletir sobre eles, porque são eixos que estão inseridos na campanha que se inicia hoje e vai perdurar em todos os anos, enquanto a igreja
estiver aqui na terra, a igreja do Senhor, né? Que realmente engloba todas as igrejas, né? Então nós vemos aqui que vai ficar norteado em todas as campanhas. Os batistas brasileiros assumem um compromisso de seguir esses 4 eixos estratégicos citados neste vídeo, e serão enfatizados durante todo este mês de setembro na campanha de missões nacionais. E eles darão direção sempre às nossas ações missionárias. Em Mateus 18, 28, 18 a 20, é um texto que todos conhecem, é chamado a Grande Comissão. E nós vamos ler também, todos, de maneira uníssona, este versículo, esses 2 versículos, esse texto. Mateus 28, 18 a 20. A mídia aí, coloca aí para nós aí, fazendo um favor, irmãos. Todos juntos. Então Jesus se aproximou deles e lhes disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Nós podemos observar que cada um desses eixos está fundamentado nesses versículos, que esse texto chamado da Grande Comissão, é uma ordem de Jesus para a igreja dele aqui na terra, e a igreja do Glambire está incluída dentro deste grupo. Então vemos que o nosso diretor de missões nacionais, pastor Fabrício Freitas, ele chama esses eixos também de pilares que conduzirão à mobilização e à conquista de nossa nação. Rick Warren, em seu livro Uma Igreja com Propósitos, também escreveu uma vida com propósitos. Ele levanta a questão importante sobre a motivação da igreja. Qual é a força que direciona e motiva a sua igreja? É uma pergunta para aqueles que leem os livros, ou leem o livro. Igreja dirigida pela tradição. Nós sempre fizemos desse jeito. Não podemos mudar. Igreja dirigida por personalidades. O que o líder da igreja quer, temos que seguir. Igreja dirigida pelas finanças. Quanto isso vai custar? A situação de Deus está difícil. Quanto isso vai custar? Igreja dirigida por programas. Devemos concentrar no que foi planejado. Às vezes nós perdemos, irmãos, momentos tão maravilhosos, porque eu sempre dizia que a igreja, ela poderia fazer a hora do culto. É algo realmente organizado. Mas você também não pode perder uma oportunidade, muitas vezes é tocado pelo Espírito Santo, de colocar algo mais que surgiu naquele momento. Aí perde a bênção, porque é o Espírito Santo que dirige o culto. Podemos fazer a ordem do culto, mas o Espírito Santo dirige o culto.
igrejas dirigidas, por exemplo, por eventos. Meta é manter o povo ocupado. Vamos fazer muitos eventos para atrair o povo. Igrejas dirigidas por construções. Formamos nossos prédios e depois o prédio nos formam. Igrejas dirigidas por sem igreja. O que os sem igreja querem. Mas o modelo para a igreja, como ele diz em seu livro, é uma igreja dirigida por propósitos. O segredo da igreja primitiva, igreja de Jerusalém, é que a mesma era dirigida pelos propósitos de Deus. E por esta razão que ela superava os obstáculos e crescia. Não tenho dúvida de afirmar que esses pilares são propósito de Deus, colocar nos corações dos nossos abençoados líderes da Junta de Missões Nacionais, como desafios para as igrejas batistas brasileiras, assim como foram colocados nos corações dos discípulos, como desafios para as igrejas do Novo Testamento. E nós vamos ver que todos esses eixos têm base bíblica. Ocupar grandes vazios batistas. Algum tempo atrás, um senhor idoso chegou para mim e disse: pastor, muito dedicado, envolvido com o trabalho. Ele disse: olha, pastor, eu estou cansado, eu quero deixar os jovens trabalhando, eu quero me afastar um pouco. Eu olhei para ele: irmão, o irmão pode fazer muito ainda, unindo aos jovens, estando ali junto com os jovens. Deus disse a Josué, ele estava idoso: olha, há muita coisa ainda para fazer. E aquele irmão, para a glória de Deus, ele está hoje, até hoje, ali, com a sua idade avançada, trabalhando para o agradecimento do nome do Senhor. Então nós vemos aqui, o nosso Brasil é imenso. Eu não conheço todo o Brasil, muito pouco do Brasil. Conheço pelos livros, por alguns testemunhos, mas alguns viajaram por este Brasil afora. E como é imenso este Brasil, como tem gente. E Deus não faz acepção de pessoas. O Evangelho, ele chega a todas as pessoas, deve chegar a todas as pessoas. E aí, ainda há cidades em nosso país sem o trabalho batista. E a nossa junta está trabalhando em prol disto. E nós vemos que em Atos 4, 19, 20, mas Pedro e João estavam no sinédrio, responderam: julgue os senhores mesmo, se é justo os olhos de Deus, obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. O que ele estava pregando? Que não há outro Salvador, a não ser Jesus Cristo. Então nós vamos continuar pregando o que vimos e ouvimos. E o que temos visto Deus realizando em nossas vidas, na vida dos outros, não só mesmo na vida de pessoas que são crentes, mas na vida de muita gente, Deus operando. E através da pregação, Deus vai operar a mudança maravilhosa. Então, ocupando os lugares vazios. O que aconteceu com a igreja primitiva? Em Atos 11, 19, 21, nós estamos aqui falando que esses
pontos estes estão inseridos dentro dos textos bíblicos. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão caminharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E não entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais em Antioquia falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Então a igreja saiu. Alguns para um lado, outros para o outro, anunciando a palavra, e diz que a mão do Senhor estava com eles, agindo. Segundo tópico, fortalecer e replantar igrejas enfraquecidas. Segundo o Dr. John Watt, autor do Novo Normal, no livro O Novo Normal, publicado por Missões Nacionais, a reabilitação que equivale à saúde e o alinhamento da igreja à sua missão bíblica final é a renovação verdadeira de líderes e membros. Graças a Deus que a igreja Batista Glamber, o pastor tem trabalhado nesse sentido. Tem dado ênfase ao discipulado, né? Preparando, treinando pessoas para o exercício dos ministérios, no servir a Deus, no comunicar a palavra do Senhor. Então, nós vemos aqui que diz o texto, Atos 15, 36. Paulo, ele foi um plantador de igreja, foi o maior plantador de igrejas que vemos na palavra do Senhor. E isso acontece. Uma igreja não precisa de revitalização necessariamente porque possui poucos membros. Ela precisa de revitalização quando seus líderes e membros devem ser biblicamente saudáveis e perde de vista sua razão de existir. Uma igreja pode ter 500 membros e necessitar de revitalização, enquanto outra possui 50 e não necessitar. Irmãos, durante esse tempo de ministério, eu posso até comprovar isto. Eu tive essa experiência. Mas depois, não depois de mim, somente depois de outros, né? A igreja maior mudou totalmente. Ela se tornou uma igreja missionária, organizou outras igrejas, está de pé, né? Outra coisa que acontece, igreja muitas vezes que os irmãos saem para outros lugares, né? Acontece isso entre nós, bem próximo de nós até mesmo. Muitas vezes a fábrica que está ali sustentando, ela vai embora e os irmãos não têm condições de sustento. Aí, o que? As outras igrejas vão ajudá-la no sustento de um missionário, para revitalizar aquela igreja. Paulo, ele organizava a igreja, depois ia lá, né, atender a igreja. Ele foi na igreja de Corinto, ele escreveu para a igreja de Corinto e trabalhou com a igreja de Corinto para que ela se levantasse devido a algumas heresias que estavam entrando ali no seio da vida daquela igreja. Então, ele voltava, porque Paulo gostava da saúde da igreja saudável. Transformar realidades. Então, a igreja tem capacitado discípulos. Romanos 10, 14 e 15. Como, pois, invocarão aquele quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados?
alcançar os não alcançados. Irmãos, eu quero que os irmãos acompanhem a vida do pastor Gunther Grieger. Pastor Gunther, ele fez um trabalho com os índios xerentes. Traduziu o Velho Testamento para a língua xerentes, agora está traduzindo o Antigo Testamento. Ele está com 87 anos. Acompanhe o vídeo deles. Ficou 60 anos em missões nacionais. É uma bênção, irmãos. Então, realmente, ele tem, né? A junta fez podcast com ele. Que testemunho. E eu estava vendo ele caminhando com aqueles irmãos e voltando lá depois, agora, recentemente, e aqueles indígenas tudo abraçando, alegre, feliz, dizendo a importância dele para eles. Viu, irmãos? Isso é fruto do trabalho dos irmãos, do sustento. Alcançando os não alcançados. Hoje, muitas aldeias foram visitadas por ele e por outros, né? E deixaram pessoas ali também, fazendo com que se estenda a outros também a mensagem do Evangelho, né? Então, ele e a irmã Wanda. Eu quero contar duas pequenas ilustrações. O pastor Valdomiro Mota, ele disse que conheceu uma senhora em seu livro. Ele conheceu uma senhora que orava muito por missões. Fazia oração lindas, comoventes. E disse que o pastor olhava assim e falava: irmã, ora aí, irmã. E ela orava uma maneira de forma aparentemente poderosa por missões. E o pastor gostava, né, de que aquela irmã orasse. E a mocidade começava a pensar. Da maneira que aquela irmã orava, a mocidade começou a tocar no coração da mocidade daquela igreja. E começou a levantar alguns jovens para o campo missionário. Jovens dispostos a irem para o campo missionário. E ela tinha uma filha professora. E quando, em um dia especial, o pastor visitante falando sobre missões, a filha encaminhou para o púlpito, numa alegria grande, e a mãe correu e ao encalço dela e abraçou, gritando: você não, você não. E ela afastou da mãe e disse: eu estou indo, mamãe. Resposta à oração da senhora. Outro acontecimento, né? Ele disse que um diácono rico estava muito alegre e feliz no cais do porto. Encontrou um outro diácono, muito pobre também, né, muito contente, e perguntou o pobre ao rico: que está o irmão fazendo aqui? Ele disse: eu vim aqui ver o embarque da minha linda ambulância que eu estou doando para a obra missionária. Eu estou aqui trazendo essa ambulância para missões, para o campo missionário. Ela vai ser usada lá no campo missionário. Ele feliz. E o irmão? Como é que está? Por que o irmão está aqui? Indagou o rico ao pobre. O pobre disse: aqui estou para ver o embarque e me despedir da minha única filha, que vai trabalhar na ambulância que o Senhor doou. Isso é missões, irmão. A jovem foi,
e o outro deu ambulância. E ela vai trabalhar nessa ambulância, ela vai usar essa ambulância. É isso que os missionários precisam. Aí o irmão falou, eu estou muito triste, porque eu deixar minha filha aí, é difícil ficar sem minha filha. Ele disse, meu irmão, o outro disse, o pobre disse, eu preciso. Nós precisamos do irmão também, para contribuir, para que ela continue fazendo trabalho. E aquela jovem fez um trabalho maravilhoso, né? Então, meu irmã e meu irmão, nós precisamos, como Igreja Batista do Glâmberes, nos envolver em missões. Nós temos aqui bancos confortáveis, mas a missão está precisando também, precisando muito. Com fé, podemos fazer muita coisa para a igreja, também lá no campo missionário. Vamos participar desta tarefa árdua, do qual o Senhor nos incumbiu na grande comissão, vivendo em si Jesus, orando e indo contribuindo. Agindo assim, irmãos, nós estaremos o quê? De mãos dadas com os líderes missionários batistas na conquista de vidas, com a pregação do amor de Deus. Agindo assim, nós vamos estar juntos com a Junta de Missões Nacionais para alcançar esses objetivos, que são objetivos que toda a igreja precisa abraçar. Que a Igreja Batista do Glâmberes, que já está fazendo missões, faça muito mais, imbuídos deste espírito missionário, tanto orando, indo e contribuindo. Que Deus nos abençoe, amém. Oremos. Eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, graças te rendemos, ó Deus, pela vida dos missionários, pela vida, ó Deus, daqueles que estão ali, ó Deus, fazendo com que o trabalho batista caminhe de maneira rápida, ó Deus, para ganhar, ó Deus, não só o Brasil, mas o mundo para Cristo, juntamente com outros que estão fazendo em outras igrejas, trabalham em outras nações, ó Pai. Ó bendito Deus, muito obrigado, ó Pai, pela vida das igrejas, da nossa igreja, que tem aberto seus corações, ó Pai, para cumprir, ó Deus, o ID de Jesus. Tem orado, tem contribuído de maneira entusiasmada com o reino de Deus. Abençoe, ó Deus, cada família, ó Pai. Que o Teu Espírito, ó Deus, ao tocar em nossos corações, cedamos, ó Pai, e vamos em frente avançando, para que o Teu trabalho, a Tua obra, se desenvolva cada vez mais, prospere cada vez mais. Firma, ó Deus, os nossos passos. No nome de Jesus nós oramos, amém. Passamos a palavra ao pastor. Grupo de louvor, né?